eu fiz um esquema aqui dos plexos, medula cervical, torácica e a lombar. Lembra da história dos fascículos, grácil, né, e cuneiforme. Então, a gente tem essa diferença básica, né, dessas projeções. Lembrando, pessoal, que o que vem no dorso da medula espinal são axônios que estão levando a informação sensorial. E ventralmente, a maioria delas são motoras. Então, o corpo, ele funciona assim. O que na coluna vertebral corre dorsalmente é sensação. São as informações coletadas por esses receptores. E ventralmente a resposta que esse sistema nervoso central dá para esse corpo. Como vai ser a ação? A medula espinal, que é o sistema nervoso central, a raiz dorsal e ventral, né, e formando aqui o nervo. Então, aqui eu tenho, ó, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. Eu tenho na cervical, fascículo, grácil, cuneiforme. Aqui, ó, eu já tenho uma torácica, que ela também tem as duas, e na lombar, tipo, a lombar aqui, eu não tenho o cuneiforme, eu só tenho o grácil, coletando informação. Eu esquematizei aqui, ó, medula espinal. Então, aqui eu vou ter nervo C6, nervo C7, C8, T1 e T2. Eles são responsáveis por formar o plexo que vai para o membro torácico. Então, agora, ó, esse primeiro... o plexo é isso, é reunião de raízes nervosas. Então, essas raízes nervosas, elas se juntam, se reúnem aqui, C6, C7, C8, para formar o nervo músculo cutâneo. Eu quero que vocês tenham clareza que daqui, ó, dessa raiz nervosa que é saindo aqui, ó, imagina que aqui é o corpo da vértebra, isso é bem dorso. Até chegar no membro, eu tenho uma região que é abaixo do braço. Essa região abaixo do braço eu chamo de axila. Então, eu tenho o braço, abaixo do braço, axila e tronco. Essa reunião aqui ocorre na axila, tá? Então, é interessante vocês saberem isso aqui, para na hora que vocês forem fazer uma amputação de membros, vocês vão ter que retirar o membro torácico. Então, vocês vão fazer essa cirurgia, tem que pegar fazer os cotos aqui, né? Vocês vão fazer as incisões. Então, nessa região da axila, eu tenho a reunião de várias raízes nervosas para formar nervos específicos, que eu estou falando aqui para membro torácico. Por isso chama plexo nervoso. Lembra da intumescência cervical? Intumescência é porque a gente tem uma saída, né, uma reunião ali de várias raízes nervosas, elas se aglomeram, né, levando esses axônios e axônios descendo também por esses nervos, tanto coletando informação aferente como levando a resposta motora. Então, aonde eu tenho plexos, eu tenho uma medula espinal mais grossa, vamos dizer assim, né? Isso é intumescência. Observem que aqui já esquematizei nervo músculo cutâneo e nervo mediano, né? Agora, ó, raiz de C7, C8, T1 e talvez de T2, por isso que eu botei tracejado, né? Vai formar o nervo radial. Esse nervo radial, lembra que eu falei na aula passada? Ele é bem superficial. Eu vi lá no desenho de vocês, né? Vocês colocaram lá no AVA, a gente tem... quem usou o esquema que eu passei, né? Colocou ele em destaque, porque ele sai ali lateralmente. Os outros, eles são mediais. Por isso, a dificuldade que vocês tiveram para fazer os riscos, né? Porque aquela é uma vista lateral. Alguns alunos optaram por fazer o seu próprio desenho.
e aí colocou a vista medial. Porque a vista medial, você já mostra o coto, né? Justamente aqui, né? Onde eu cortei aqui, né? Vocês iniciaram por aqui o desenho de vocês, né? Isso aqui que eu estou mostrando é na região axilar. Então, é interessante que vocês façam, quem fez a vista lateral, que faça a vista medial, para entender. E quem fez a vista medial, que faça a vista lateral, para entender esse percurso desses nervos. É importante vocês saberem os nervos, porque vaso sanguíneo vai correr muito próximo aí. Eles correm em feixes, no corpo inteiro, né? A gente chama feixe vásculo nervoso. Aonde tem um nervo, geralmente você tem a artéria ali correspondente, tá? E a veia também. Por isso que a gente chama de feixe vásculo nervoso. Beleza. Então, observe, o nervo radial, ele tem essa formação de final de cervical e início torácica. Essas raízes se juntam e formam esse nervo. Ele, olha, tanto que ele tem uma ação vasta, né? Tríceps braquial, na face ali caudal, né, desse membro, extensor radial do carpo, ulnar, o extensor digital, tanto comum como lateral. Outro nervo que eu pedi lá para vocês fazerem o desenho foi o ulnar, né? Então, aqui eu estou esquematizando de verde, né? Ele tem raiz aqui, ó, C8 e T1. Você está vendo que elas se juntam, bifurca, né? Aí tem o T2, a raiz de T2 também pode vir a contribuir aí formando o nervo ulnar. E ele vai para a região ali onde está o osso ulnar. Veja que os nomes, muito nome de nervo de vaso sanguíneo está relacionado com o esqueleto, né? E ele vai inervar essa região do flexor ulnar e o flexor digital profundo. Pessoal, eu quero que vocês entendam que esse nervo está tanto coletando informação dessa região, como levando a resposta. Os nervos espinais, o que é nervo espinal? Todo nervo que sai da medula espinal. Eles são mistos. Eles têm fibras aferentes e fibras eferentes. Já os nervos cranianos, que também são nervos do sistema periférico, né? Que a gente tem no sistema nervoso periférico, nervos cranianos e nervos espinais. Os nervos cranianos são 12 pares, né? Isso, direita e esquerda. E aqui varia de espécie, né? Depende de quantos somitos, né, você tem naquele corpo, ou seja, quantas vértebras se formam, quantos forames intervertebrais eu tenho, né? Para que essa raiz nervosa saia ali pelo forame vertebral. Saindo da centralidade do sistema nervoso central, protegido por um arcabouço ósseo, ou seja, coluna vertebral e crânio, né? Um neurocrânio. E aí ele sai por esses forames intervertebrais, no caso de medula espinal, e lá no crânio, a gente viu no semestre passado, né? Os forames, e até eu dei uma pincelada também na aula passada, por onde saem esses nervos cranianos lá do crânio. A gente discutiu na aula passada, relembrou essa parte. Beleza, então esses nervos espinais, todos coletam informação e levam resposta, são mistos. Já os cranianos, não. Você tem nervos cranianos que eles são puramente aferentes, outros são puramente eferentes e outros que são mistos. Isso tem uma variação que a gente vai estudar depois lá na estesiologia, especificando eles. Aqui, todos eles são mistos. Coleta a informação e leva a resposta. Ou seja, aqui no plexo, as raízes nervosas se juntam e vão formar esses nervos que eu acabei de discorrer aqui na aula.
coluna lombar, final de lombar e início sacral, para formar o plexo lombo-sacral, né? Mesma história, tá vendo? Ó, raiz dorsal, raiz ventral. Lembrando que na raiz dorsal ainda tem o gânglio sensitivo aqui, com o corpo celular das células do tipo pseudonipolares. São axônios sensitivos. E aqui eu tenho axônios motores, que eu esquematizo de vermelho, né? Então, o primeiro nervo aí, o nervo femoral, que vocês esquematizaram lá no desenho de vocês, é da raiz nervosa de L4 e L5. Elas se fundem para formar esse nervo, que vai, ó, para ilho, psoas, quadríceps, sartório, né? Então, ele está inervando tanto a região da coluna, né? Como ele já desce ali para membro também, na região onde está o fêmur. Seguindo aí, ó, olha que loucura esse nervo aí, ó, L6, L7, S1 e talvez S2, vai depender aí, tem uma variação. É o nervo esquiático, ele é o nervo, é o mais espesso, é o nervo mais grosso que tem no corpo. E ele vai lá para o membro pélvico, olha a inervação de bíceps femoral, semitendinoso, semembranoso. É muito importante esses músculos para nós aqui no estudo, para vocês depois lá na clínica, vai ser importante, porque são, por exemplo, musculatura de semembranoso, semitendinoso, a gente faz muita aplicação de injeção, né? Os ventres musculares, eles são amplos, né? E eles são alongados, e está na região ali caudal do membro pélvico. O bíceps femoral está ali na região lateral do membro. A gente evita fazer aplicação, né, nesse músculo, porque músculo, por exemplo, se for animal de produção, é um corte nobre, né, que é a região ali do coxão duro. E, enfim, a gente, em PET, a gente aplica muito ali, semembranoso, semitendinoso. Você escolhe um dos músculos e aplica a injeção. Depois vocês fazem essa prática aí no animal de vocês, não para aplicar a injeção, mas para palpar esses músculos. Tentem separar eles na palpação, né? Vocês vão pegam o membro, aí vocês vão sentir, né? Os dois eles são fusiformes, né? E aí você vai separando eles. É até uma prática interessante que dá para vocês fazerem em casa, tá? O bíceps femoral a gente consegue visualizar bem nesse animal, animal em estação, ou seja, ele está em pé, você consegue observar o contorno do bíceps femoral. Uma massa muito grande, muscular lateral, é o bíceps, tá? E os vastos que ficam cranialmente. Então, vocês lembram que esse espaço aqui, lá no mentoráceo, é a axila. Aqui já é região inguinal. É onde a gente tem aquela dobra de pele que prende, né, o membro na parede do abdômen, forma uma prega ali, chama ela de prega inguinal. Então, é nessa prega onde esses nervos estão passando, fazendo essas conexões e penetrando ali no membro, tá? O nervo obturador, né, vai para a região do forame obturado, lá no quadril, e inerva também musculatura de graça, de adutor. Isso é na face medial da coxa. No animal de produção, em bovino, né? Quando faz o abate ali, é o corte cárneo que concentra ali, é o coxão mole, na face medial da coxa. Nervo pudendo também é muito importante na parte de genital, né? E ele, além disso, de estar inervando o sistema genital, ele também está inervando o esfíncter anal externo. Pessoal, o esfíncter anal externo, ele tem musculatura esquelética. Tudo isso que eu estou, esses músculos aqui, é de origem musculatura esquelética, estriada esquelética. Ou seja, ele é de controle voluntário. Tá? Depois a gente vai estudar, quando tiver em tubo digestório, que existe um músculo esfíncter anal interno, mas é com musculatura lisa. Ramo do nervo femoral, a gente vai ter aí o safeno, e continuando aqui o isquiático, ele vai se subdividir no fibular comum e no nervo tibial. Tranquilo, pessoal?
Fica mais claro, assim, para vocês? Mostrando como que formam esses plexos. É interessante que vocês façam um esquema também da musculatura, revisitando lá o conteúdo do semestre passado. O guia de secação do cão tem umas imagens bem bacanas, mostrando com linhas assim, né? Ele mostra bíceps femoral, ele mostra todos esses músculos que a gente está discutindo aqui, ele traça como linhas, aonde que é a sua origem, a sua inserção, para vocês já visualizarem o caminho, a massa muscular, né, que tem aí. Eu quero que vocês tenham esse desenho muito claro na cabeça de vocês, por causa do exame clínico lá na frente, por causa da patologia, enfim. E aí vai ajudar vocês a compreender o percurso dos vasos sanguíneos também, tá? Essa imagem eu trouxe ela na aula passada, mas ela está mostrando o território aonde estes nervos atuam. Então, vamos pegar aqui, o nervo radial. Esse aqui é o território que ele está tanto coletando informação, como levando resposta. Mesma coisa aqui com o nervo mediano, né? Olha o nervo mediano, tanto que ele coleta informação aqui da face medial aqui, desse antebraço, já aqui uma parte aqui da mão, tá? Mesma coisa no membro pélvico. Vamos pegar aqui, ó, o nervo tibial, né? Ele tanto o território dele é lateral como medial na parte caudal desse membro. Quando vocês estiverem lá na clínica fazendo o exame desse animal, vocês vão vir com a pinça e testar. Se a sua suspeita é um quadro neurológico, vocês têm que ter esse desenho na cabeça, porque aí vocês vão vir com a pinça e vai estimular a região. Se o animal responder, é porque não está lesionado, tá certo? Então, por exemplo, você pinçou aqui a região do calcâneo, né? E o animal não está respondendo, né? Ou seja, ele vai tentar tirar o membro porque está incomodando, está doendo, né? Se ele não responde a esse seu estímulo, significa que ele está com lesão no nervo tibial. E o nervo tibial, voltando lá no desenho que eu fiz, eu não coloquei aqui as raízes dele, né? Eu não coloquei. Mas o nervo tibial, ele vai estar aqui também, ó. Ele é a sequência de nervo isquiático, concorda comigo? Então, a lesão pode ser aqui a nível de lombar, finalzinho de lombar e início sacral. Entende? Então, vocês vão examinar a pele deste animal para inferir em qual local da coluna pode ter uma lesão ou não. Além do mais, você tem outros exames que você vai pedir, tipo uma radiografia, ou se tiver uma tomografia, uma ressonância, para ajudar vocês a fechar esse diagnóstico.